Como uma nação vai conseguir se orgulhar de grandes feitos, da Guerra de Seis Dias, se nitidamente a história ela não consegue ser apagada, eles não conseguem apagar a história. A história de Israel é uma coisa estranha, porque ela é totalmente escrita para o mundo moderno da forma que Israel se sente vitorioso, quando na verdade os fatos mostram que não. É, eles têm um muro das lamentações, é, eles só têm o muro das lamentações, eles deveriam ter o templo, mas o templo foi destruído por Tito, duas vezes, dois templos foram destruídos. Tito destruiu o templo. E aonde era o terreno do templo, o Domo da Rocha, o Monte Moriá, onde Abraão sacrificaria seu filho, um lugar sagrado para eles, tem uma mesquita de Al-Aqsa, chamada uma mesquita islâmica, que é o terceiro templo considerado pelos muçulmanos, o terceiro templo mais sagrado, porque eles acreditam que foi de onde Maomé ascendeu aos céus. E ali também os israelitas acreditam que havia ali a Arca da Aliança. Então, como se orgulhar diante de uma história de derrota? Né? Por quê? Porque a Palestina, ou Filistia, que foi colocado esse nome, que foi colocado esse nome modificado, se eu não me engano foi o imperador Adriano que põe esse nome, para se chamar Terra dos Filisteus, é como se a Canaã, a terra prometida que emana leite e mel, cujo apenas os menores de 20 anos para baixo que nasceram no deserto entraram nessa Canaã, enquanto os mais velhos não conseguiram. Parece que a história está se repetindo. Os de hoje não conseguem ter a Canaã bíblica. Pelo contrário, está manando leite e mel para os palestinos, uma mistura étnica, inclusive de árabes, descendentes de Ismael, é, o povo descendente de Ismael, filho, não sendo o filho da promessa, ou seja, parece que Deus pegou e, e Ismael era o Isaac era o filho da promessa, mas parece que Deus pegou e deu a promessa para um filho mais velho, que não era da promessa. E talvez um dia vai entregar essa terra. Então, ver isso para os judeus é sim uma coisa preocupante, pelo meu ponto de vista, porque é narrado uma história de derrota. Agora, você precisa se perguntar: se os judeus não lutassem contra os romanos, não fossem dizimados, não fossem expulsos pelo todo canto do mundo, eles estivessem ali esperando na paciência do Senhor, vivendo sob o domínio de Roma, tipo assim, sofrendo algumas coisas, mas Roma respeitava a religião judaica, tinha os seus líderes também, né, que tinham um certo respeito. Se eles não tivessem feito isso, será que Hitler atravessaria o caminho deles no futuro? Porque os judeus que Hitler dizimou, 6 milhões de judeus, não eram todos os judeus do mundo, como se imagina. Você pode ter muitos judeus aí falando do Holocausto, mas não são descendentes desse. E eles também não viveram o Holocausto. Quem viveu foram os antepassados dele. 3 anos depois do Holocausto, eles fundaram o Estado de Israel. Mas até hoje, o atraso que eles tiveram no mundo, a nível global, já estamos chegando quase no Apocalipse e continua a terra de Canaã sendo tomada por outros. Então, isso para mim, no meu ponto de vista, para eles deve ser meio que vergonhoso, né? O Domo da Rocha predominando uma religião totalmente diferente, a religião islâmica, sobre um lugar que eles consideram um Monte Moriá, né, sagrado, onde Abraão sacrificaria Isaac. Então, tipo assim, eles não falam isso abertamente, não vão chegar e dizer isso abertamente, né? Jesus diria na cara deles: meu filho, havia muitos leprosos em Israel na época do profeta, mas a nenhum dos israelitas foi enviado profeta, não, a não ser Naamã. Foi enviado Naamã para o profeta, né, curar ele, leproso, da Síria, comandante da Síria, inimiga de Israel, que no momento estava em acordo de paz. Mano, duas vezes Jesus fala na cara deles: havia muitas viúvas em Israel passando necessidade, mas Deus enviou o profeta a viúva de Sarepta. Ou seja, Deus virando as costas para uma nação que está cometendo erros. Ou seja, você pode ser o exclusivo de Deus, mas Deus não tem
apego a quem se perde. Ele vai deixar com que seus inimigos te detenham. Ele vai permitir que seu inimigo pode não dar fim a você, porque tem promessas na sua vida. Mas muitos inimigos que não eram plano de Deus para ser desafiados daquela forma que te destrua, né? De repente eram inimigos que no futuro você teria, mas que Deus quis te preparar para esses inimigos, porque Ele conhece o futuro, Ele sabe quais as nações que traem, que vão vir contra você, contra a sua vida. Então, se você não tem um preparo, né? Até no caso de Israel, um preparo bélico para enfrentá-los, ou Deus intervém, como foi o fato da Guerra de 6 Dias, ali é nítido a intervenção de Deus, e Israel tem o arcanjo Miguel, que é o guarda de Israel, mas eles confundem que a guarda de Deus é para profecias apocalípticas. Ele vai guardar, como aconteceu lá de Salomão pecar e Deus tirar 8 reinos e deixar só 2 por amor a Davi. Ou seja, se fosse depender de Salomão, não teria reino nenhum. Ele viraria um pobre coitado, porque começou a se contaminar com mulheres que sacrificavam os filhos e ele acaba fazendo altar para essas mulheres queimar os seus filhos. Então você percebe que Salomão, um homem inteligentíssimo, ganhou a sabedoria de Deus pela sexualidade, pela luxúria, ele acaba abandonando Deus. Então você percebe que Deus também não tem compromisso, não. Tá? Então, é difícil ter um muro das lamentações apenas. É difícil ver a, a outros descendentes se multiplicando igual uva na sua terra. A proporção de muçulmano para os judeus é enorme. São 1,9 bilhões de muçulmanos no mundo todo. 24,5% da população do mundo. Para cá, 15 milhões de judeus, 0,002% da população mundial, e alguma coisa nesse sentido. Então, o povo muçulmano, a sorte dos judeus é que o povo muçulmano é totalmente. Ele tem guerra entre eles, sunitas, xiitas, eles não são unificados. Mas esse massacre que eles estão fazendo na faixa de Gaza pode trazer essa unificação, e já está trazendo essa unificação. Tá? Quando eles perceberem que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mano, vai dar ruim. Porque são muita gente vendo essa carnificina que está acontecendo. 43% da população da Palestina tem menores de idade. Tem 112 crianças de 12 anos presas. Desemprego, metade da população desempregada. Idosos, mulheres, gestantes, enfermos, médicos, pessoas que não estão ligadas ao Hamas. Tá muito, cara, tá muito na cara. Eles chegaram a um ponto que eu acho que até Deus olha e fala assim, cara, vocês ultrapassaram o limite. Tá tudo ao vivo, o mundo tá vendo tudo isso. Tudo que vocês faziam escondido, que você, quando for estudar a história de Israel, você vai ver. Colocava assentamento judaico, tirava os assentamentos judaicos, guerreava, bombardeava. Botava assentamento judaico, entendeu? Lugares que eles vão estrategicamente colocando ali judeus, mas só que eles não têm tantos judeus para colocar no lugar. Né? E você percebe como que Deus faz as coisas. Por mais que eles vão tomando aos pouquinhos, eles percebem que dessa forma não vai chegar a lugar nenhum. Coloca assentamento aqui, coloca judeu aqui, mas não tem mais judeu para botar aqui. A gente é pouco. Né? Só o Hamas são 40, acho que são 40 mil pessoas ligadas ao Hamas. Ou 40 milhões, acho que 40 mil. 40 mil pessoas ligadas ao Hamas. E você não tem judeus para botar no lugar. Em compensação, as etnias ali, árabes, turco e um monte de gente misturada ali, tem muito mais gente. Então, dessa forma, eles estão tentando uma outra abordagem para mim. Pior, que se essa entrada por ar, terra e mar, essa falha grotesca do exército de Israel foi provocada por eles, todo mundo vai odiar Israel. Aí sim, tem uma passagem de todas as nações odiarão. Por que odiarão? Por causa do meu nome. Não é a mesma coisa.
a gente aqui não está tendo ódio aos judeus. A gente está tendo ódio às atitudes que não estão sendo feitas em nome de Deus. Porque Deus não age dessa forma. Tá? Agora, se Israel fosse cirúrgico, o exército de Israel fosse preciso, tirava crianças, tirava idosos, tirava gestantes, tirava enfermos, tirava médicos, ia sobrar o quê? Mulheres e homens adultos. Peneira, vamos ver quem pertence ao Hamas. Você acha que lá dentro de Gaza não tem um monte de espião? Vira e mexe, eles pegam, né? Eles investigam, né? O Ibrahim Sinwar, que foi solto por Israel em 2011, que era líder lá da faixa de Gaza, governador da faixa de Gaza, líder do Hamas. Ele tem a parte de investigação. Tem um que é desenvolvedor de tecnologia de bomba, tem outro que é na parte de investigação e construção de exército, que é o Ibrahim Sinwar. Então, eles investigam que dentro da faixa de Gaza existem informantes, informante para os de fora, o Catar, o Arábia Saudita, o Irã, né, que formam como que é lá dentro as situações. Né? E eles têm esses informantes. E os judeus, os americanos, também têm seus informantes. Pessoas que trazem. Eu até confundi aqui. Eles investigam esses informantes judeus, ligados ao judaísmo. Por quê? Ligado ao povo judeu. Porque precisa se entender quem são os integrantes do Hamas. Para se entender isso, o cara tem que ser um espião. Então eles estão ali. E quando eles saem com essa informação para fora da faixa de Gaza, existem espiões dentro do ligado ao Hamas que conseguem achar também esses caras que dão mole. Ou seja, ver a conexão deles que eles têm aqui fora e aí bota os caras presos ou mata, faz o que eles acharem que tem que ser feito. Porque senão não é uma coisa assim aberta ao público. Porque os integrantes do Hamas têm família. Eles têm família, eles têm que proteger a família deles. Eles não vão estar lá na guerra e esquecer da família deles. Tem uma certa proteção. Com certeza não devem estar lá dentro. Esse papo de que tá aqui é a casa do fulano de tal. Quem garante que era a casa do cara? Quem garante que eram os familiares do cara? Tá? Então é muito difícil.